Temos a classificação do minerais de óxido e hidróxido, a exploração cristaloquímica e estruturas e suas aplicações industriais. Aqui temos um sumário onde podemos observar as caracterizações que a gente vai ter em relação por mineral através de ânion, as propriedades estruturais dos óxidos, as características estruturais dos hidróxidos, e a gente vai fazer uma comparação para entender como é que eles se diferenciam um entre o outro. E a gente também vai ver as explicações industriais em relação a eles. Para o critério de classificação mineral, né, a gente tem ali na cristaloquímica, né, que é o processo que a gente estuda a formação desses cristais e as estruturas que eles obtêm, que ela integra uma composição química da estrutura cristalina, ou seja, a gente tem ali um sistema de conceitos que interpretamos através, né, pelo sistema de Dona e o sistema de Struss. Por meio dessa classificação que a gente entende, né, quais são os ânions predominantes dentro daquelas estruturas, né, como a semelhança estrutural de minerais como os ânions, como os cobaltos, como a calcita e sinitra que tem lá, que possuem as suas semelhanças, mas possuem propriedades físicas e estruturais que são totalmente mais similares entre si do que minerais com compostos como, por exemplo, a fluorita, né? A paragênese geológica também define que esses ânions predominantes geralmente eles podem ser encontrados em determinados ambientes onde esses processos acontecem e que tipos de ambientes vão influenciar na estrutura desses cristais, né? E a gente tem a classificação dos óxidos, né? Que são estruturas que consistem basicamente de oxigênio que se combinam com outros minerais, sendo eles um dos pilares da economia global, né, esses óxidos. As ligações químicas são predominantemente iônicas e elas variam de caráter covalente que possuem, né, que possam decorrer da dependência dos cátions envolvidos, né, nessas estruturas minerais. As suas propriedades físicas também apresentam uma elevada dureza, ou seja, um processo que ela é resistente à deformação dessas estruturas. Eles possuem dificuldade em se fragmentar também devido a essa elevada dureza, como por exemplo o corindon que a gente chama, né? Eles também têm uma densidade geralmente alta e um brilho que varia entre metálico e vítreo. E um dos mais famosos estruturas que possuem dentro dessa classe dos óxidos são os quartzos, que possuem dentre ali a sua variação desde leitoso até cristalino. Então, comentando, né, sobre essa questão, né, dos hábitos cristalinos, eles comumente se manifestam em formas octaédricas, cúbicas ou como massas. E a gente pode ver nas estruturas de quartos que eles possuem aquela ponta assim, daquelas estruturas, né? E são de importância para a economia como uma das principais fontes de metais essenciais como ferro, cromo, titânio, manganês e estânio, né? E aí a gente pode entender essa classificação dos óxidos, como a gente pode ver o grupo do corindon hematita e o grupo do rutilo. O grupo do corindon hematita eles apresentam empacotamento hexagonal, compactado com oxigênio, né? E esses cátions eles são trivalentes. Eles ocupam na cadeia, né, de octaédrica. E a hematita, por exemplo, é um dos principais minérios de ferro, com um traço vermelho castanho. E o corindon ele já possui dureza 9 em relação à escala de Mohs, e sendo conhecido como uma das maiores variedades, né, que a gente possui. Ele é o rubi com o cromo dentro da sua estrutura e a safira que possui ferro. Por isso que também o metal ele caracteriza muito a coloração presente dentro desses minerais. Em relação a isso, aí a gente pode ver a questão da pureza destes grupos através da coloração e da quantidade de metais presentes ali dentro daquela esfera de cristal.
E a gente também tem o grupo do rutilo, que eles têm como características os cátions tetravalentes, que são de coordenação octaédrica, possuindo um compartilhamento de arestas, né, em cadeias paralelas. O rutilo, por exemplo, é uma das principais fontes de titânio e que a gente pode estar extraindo através desse processo, né? E a calcita também é uma fonte primária de estânio, a pirolista, que também é um grande fornecedor de manganês presente dentro desses cristais. O espinélio normal, que é o espinélio que são óxidos múltiplos de empacotagem cúbico, né? Que também tem oxigênio dentro das suas, são óxidos, né? Obviamente possuem oxigênio. No espelenito normal, os cátions acusam sítios tetaédricos, enquanto os cátions eles ocupam um sítio octaédrico, né? Em relação à estrutura desses materiais. E a gente também tem um exemplo da cromita, que são cruciais para a indústria do aço inoxidável, ou seja, eles fornecem esses materiais devido à sua resistência de propriedades, né, e a sua estrutura com base nas diversas aplicações tecnológicas, né, devido ao fornecimento desses minerais, né. Aí o espinélio inverso, né, que são os pinélios que ocorrem com invasão de sítios estruturais, onde seus cátions e metade dos cátions ocupam sítios octaédricos, né? E aí a gente pode ter os exemplos da magnetita, por exemplo, né? Que é um clássico de espinélio que a gente pode estar vendo e que apresenta um ferromagnetismo devido ao arranjo, né, de spins da sua estrutura. E a gente também tem a classe dos hidróxidos, que são outro tipo de estruturas que possuem, né, um grupo de hidroxila em suas moléculas estruturais, que elas formam praticamente um ambiente de superfície. E essa classe a gente pode se diferenciar dos óxidos justamente para suas propriedades de gênese, ou seja, sua propriedade de formação, que advém de minerais secundários que resultam num intemperismo químico intenso e hidrólise. As suas ligações químicas são bem marcantes também, por terem essas pontes de hidrogênios, né, que conferem uma menor estabilidade estrutural. As suas propriedades químicas são de dureza e densidade significativamente inferiores aos óxidos, ou seja, eles são menos resistentes e são mais propícios às deformações estruturais, né? E geralmente eles possuem cores claras, amarelados, castanhos e são geralmente e frequentemente vitrioidal, posilítico e terroso. A gente pode ver também a Gipstar e a Gothécia. E a gente também tem grupo de as estruturas de folhas de oxidróxidos, né, que são os grupos da bauxita, que consistem basicamente em folhas de octaédricos magnéticos, né, que possuem comportamentos de área. O grupo da gibsita, que são estruturas de 1 por 3 do sítio de sítio vazio que compensar, né, para compensar, né, a valência. E o componente vital da bauxita, né. A goetita a gente pode ter também como uma das principais um constituinte da limonita, né, que é com uma cadeia octaédrica de ferros, né, ligados às pontes de hidrogênios, conferindo a cor amarelada para ele, castanha, típica dos solos tropicais, como na Amazônia, por exemplo. Aqui a gente pode ver a diferença entre óxidos e hidróxidos em uma comparação, né? E a gente também tem os principais ânions em relação a eles, a estabilidade térmica, a dureza, e o ambiente geológico onde a gente pode estar ali observando, e os impactos econômicos que são, né, mais significativos em relação à estrutura, à obtenção dessas propriedades, né, que são extraídas de lá. Aqui também a gente tem o processamento de minérios de magnetita de ferro, por exemplo, né, que são apresentadas como um comportamento ferromagnético devido à, né, sua estrutura e sua
e a spin, né, que possui, e o processo de Boyle, ou seja, do alumínio, que na sua estrutura do alumínio, a bauxita, por exemplo, que é da gipsita e diáspora, é tratada com as pontes de hidrogênio, por exemplo, né, que a gente pode estar observando dentro dessas estruturas de ligação que são mais fracas, né, dos hidróxidos, que permitem, né, que dissolvam facilmente, mais facilmente do que os óxidos em suas estruturas.